Oi gente, tudo bem? Eu vou falar hoje sobre cicatriz, que é um assunto muito procurado aqui no meu canal. Eu sou a doutora Lara, sou cirurgiã plástica, trabalho aqui em Florianópolis e atendo muitos pacientes, muitas pacientes que vêm fazer cirurgia plástica e estão preocupadíssimas com a cicatriz. Como é que vai ficar, como é que é essa cicatriz e o que elas podem fazer para melhorar. Então, eu vou te dar umas dicas aí de como clarear a cicatriz. Bom, primeira coisa que você tem que saber é que toda cirurgia vai resultar em uma cicatriz, tá? Muitas pessoas vêm com a ideia equivocada de que, por ser uma cirurgia plástica, não vai ter cicatrizes. Mas eu já adianto para vocês que toda cirurgia tem cicatrizes, mesmo as cirurgias plásticas, certo? Por quê? Porque todo lugar que a gente precisar fazer um corte vai ter uma cicatriz no final, certo? E não tem como a gente apagar e eliminar essa cicatriz. O que algumas cirurgias plásticas que se dizem sem cicatrizes têm é que as cicatrizes ficam escondidas em alguns locais, né? Por exemplo, tem a cirurgia facial que a cicatriz fica escondida aqui no couro cabeludo. Então dá a impressão que ela não tem cicatriz, mas tem, só que está escondida. A blefaroplastia inferior, essa cirurgia de pálpebra aqui para tirar essa bolsa. A cicatriz ela fica tão perto dos cílios que a gente tem muita dificuldade em enxergar, mas ela tem cicatrizes sim. E mesmo a cirurgia de pálpebra por dentro do olho, ela vai ter uma cicatrizinha, só que claro, vai ser lá na parte interna e aí não vai ficar visível. Então pode ser que a cicatriz não seja visível, mas ela existe, certo? Então você já entendeu que vai ter uma cicatriz, né? Aí essa cicatriz vai ser maior ou menor dependendo da quantidade de pele que vai ter que ser removida, tá? Então, por exemplo, cirurgia de redução de mama ou para tirar a flacidez da mama. São cirurgias que possuem cicatrizes longas, certo? Porque não tem como a gente tirar o tecido da mama, né, sem acomodar aquela pele, sem cortar e sem dar o acabamento ali nas laterais. Então, realmente a cicatriz fica extensa, fica longa. Estou falando da cirurgia de redução de mama porque é uma das cirurgias com as maiores cicatrizes, certo? Então, se você está pensando em fazer uma cirurgia de redução de mama, além de assistir o meu vídeo sobre cirurgia de mama, que eu tenho aqui no canal, você tem que estar ciente que as suas cicatrizes, elas vão ser longas e podem ficar um pouquinho largas, tá? O que é normal, mas, claro, tudo depois tem tratamento. Mas, assim, você tem que estar ciente que existem essas cicatrizes e que elas são longas. Outros pacientes que também acabam tendo que lidar com muitas cicatrizes são pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, né, ou com emagrecimento importante. E aí tem muita sobra de pele, certo? Então, sobra de pele é igual a cicatriz grande, tá? Então, se você quer tirar uma flacidez do braço, por exemplo, pós-bariátrica, você vai ter que ter uma cicatriz aqui ao longo do braço, certo? Se você tem uma flacidez importante aqui na barriga, nas costas, muitas vezes você tem que fazer aquela cirurgia circunferencial, então com uma longa cicatriz aí ao redor do corpo, tá? Então você tem que ter em mente o seguinte: eu vou querer trocar essa alteração que eu tenho por uma cicatriz? Então, se meu seio é muito grande, pesado, vai valer a pena eu resolver esse problema e ganhar uma cicatriz? Eu acredito que a maioria das pessoas vai preferir trocar esses probleminhas que eu falei, como mamas muito grandes, excesso de pele, dobras de pele, vai preferir trocar isso por uma cicatriz, certo? Mas você tem que ter em mente que sempre vai existir a cicatriz, tá? Uma coisa que você tem que saber é que no começo a tua cicatriz não vai ficar bonita. Então, nos primeiros 3, 4, até 6 meses, essa cicatriz vai estar bem vermelha, bem aparente, tá? Mas a boa notícia é que ela não vai ficar sempre assim. Então, depois que ela passar pelas fases de maturação, eu tenho até um vídeo também sobre isso, que depois vocês podem olhar, as fases da cicatrização, depois que ela passar por essas fases, a cicatriz vai começar a clarear. Mas tem pacientes que levam 4 meses, tem pacientes que levam 6, tem pacientes que levam até 1 ano ou um pouco mais para que a cicatriz fique mais clara. Então, o que a gente pode fazer
para melhorar a cicatriz, né? Para que ela clareie mais rápido? Bom, você tem que seguir todas as recomendações no seu médico bem certinho. Evitar fazer movimentos, né? Evitar fazer movimentos que alarguem a cicatriz, que façam a força contrária à cicatriz. Fazer o repouso necessário. Não tomar sol, certo? Na sua cicatriz. Claro, se ela estiver escondida nas suas roupas, aí você pode, mesmo assim, passar um filtro solar e sair na rua, mas não expor a cicatriz ao sol, tá? E existem também tratamentos que podem ajudar a clarear a cicatriz mais rápido, né? Como o uso de pomadas, tá? De cremes, à base de hidroquinona, de ácido retinóico, de ácido cógico, tá? Mas isso tudo tem que ser prescrito pelo seu médico, certo? E também a aplicação de laser na sua cicatriz. Então, a aplicação do laser pode acelerar esse processo de clareamento e pode deixar você mais satisfeito aí com a sua cicatriz naquela fase que ela não tá ainda bonitinha, certo? Então, a maioria das cicatrizes vai cicatrizar bem, vai ficar fininha, vai ficar lisinha, mas a gente tem que saber que tem aquelas pessoas que têm uma propensão e a cicatrização não vai tão bem como a gente gostaria, tá? Mas o bom é que tudo isso tem tratamento, tá? Então, se acontecer qualquer coisa diferente com a sua cicatriz, procure o seu cirurgião que ele vai te dar uma orientação sobre o que fazer. Certo, pessoal? Então, esse foi o vídeo, falamos um pouquinho sobre cicatriz. E eu queria saber de vocês o que mais vocês querem saber sobre cicatriz, sobre cicatrização, tá? Coloca aqui no comentário, que aí eu vou fazer um vídeo especial aí sobre os assuntos, sobre os detalhes que vocês querem saber das cicatrizes, tá bom? Obrigada por terem assistido esse vídeo e até os próximos!